Conta de luz terá tarifa mais barata. E você vai ver também. Falta um mês para Black Friday e valor dos produtos já começou a subir. 78% das escolas brasileiras aprovam proibição de celulares nas salas de aula. Avião da Força Aérea Brasileira bate em outra aeronave e cai no interior de São Paulo. E ainda, Dorival Júnior convoca a seleção brasileira com 2 novidades. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Fernando Jesus e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E vamos começar com uma boa notícia. A partir de hoje, a bandeira de energia elétrica no país passa a ser amarela. Isso quer dizer que a tarifa será reduzida em quase R$ 6 a cada 100 kWh. A mudança acontece graças às chuvas de outubro. A bandeira tarifária de energia elétrica no país passa a ser a amarela. Com isso, a tarifa será reduzida em 76%, passando de R$ 7,87 para R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A mudança foi anunciada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Em setembro, a tarifa estava vermelha patamar 1. Nos últimos meses, o Brasil enfrentou uma seca histórica, o que levou o governo federal a subir, em outubro, a bandeira de mesma cor e patamar 2, pela primeira vez em 3 anos. Na ocasião, o governo precisou aumentar a tarifa devido às previsões de baixa nos reservatórios das hidrelétricas. Essa tarifa extra é ativada sempre que há risco hidrológico, conforme a ANEEL. A queda na cobrança para o mês de novembro se deve à melhora nas condições de geração de energia no país. Apesar da mudança no quadro, ainda será necessária produção extra de energia. As previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios ainda permanecem abaixo da média, indicando a necessidade de geração termoelétrica complementar para atender os consumidores. Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias considera fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras, como as termoelétricas. E começaram a valer hoje as novas regras para transações via Pix. Na prática, as mudanças limitam os valores diários para transferências por celulares e computadores. Vamos conferir. Agora, se o aparelho ou nunca realizou uma transação via Pix, as transferências serão limitadas a R$ 200 por transação e R$ 1.000 na soma de todas as transações no dia. Os limites valem até que o usuário confirme junto ao banco que aquele celular ou computador pode ser liberado para transações maiores. As regras são apenas para aparelhos novos. Com isso, quem já usa o Pix em um celular ou computador atualmente não será impactado, a menos que troque de aparelho ou queira usar uma outra chave. Em nota, o Banco Central explica que essa medida minimiza a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Com as novas regras, mesmo com login e senha, o fraudador não vai conseguir realizar transferências maiores que R$ 1.000 ao dia a partir de um celular ou computador novo. A norma também determina algumas medidas de segurança para os bancos, que devem gerenciar riscos de fraude, identificando transações via Pix atípicas ou diferentes do perfil do cliente, disponibilizar em seus sites informações sobre como evitar fraudes e verificar, pelo menos uma vez a cada 6 meses, se os seus clientes têm marcação de fraude junto. E faltam poucas semanas para Black Friday e alguns dos produtos mais desejados pelos consumidores tiveram um aumento nos preços. O valor de um tênis, por exemplo, chegou a subir 36%. É o que mostra um levantamento inédito. Vamos conferir. Faltando 4 semanas para Black Friday,
2024, os preços de alguns produtos verificados subiram seus preços. A constatação foi verificada em levantamento realizado pelo comparador de preços Buscapé. A análise das 12 categorias de produtos mais buscados nesse período mostrou uma variação média dos preços ao longo de outubro, com comparações entre as semanas de 7 a 22 de outubro. Entre os produtos analisados, o par de tênis e a geladeira registram as maiores altas. Segundo a pesquisa, a mediana de preço dos calçados disparou 36,5%, passando de R$ 318 para R$ 434. Já o eletrodoméstico da linha branca ficou 13,4% mais caro, saindo de R$ 2.980 para R$ 3.380. O ar-condicionado também subiu, de R$ 2.486 para R$ 2.650, e o fogão aumentou de R$ 967 para R$ 1.001. Embora essa prática seja polêmica, alguns varejistas aumentaram os preços nas semanas que antecedem a Black Friday para oferecer um desconto mais expressivo no dia principal. Por outro lado, os notebooks e celulares tiveram reduções medianas nos preços, na faixa dos 3% no período analisado. Mas os preços ainda podem subir nas próximas semanas para que descontos mais expressivos sejam apresentados durante a data. Por conta dessa prática, é aconselhável ao consumidor já acompanhar o histórico de preços dos produtos desejados para que encontre na Black Friday descontos reais. De cada 10 escolas particulares de São Paulo, 7 querem proibir o uso do celular. Ou seja, 78% das escolas não aprovam o celular nas salas de aula. Vamos conferir. 7 em cada 10 colégios particulares do estado de São Paulo pretendem endurecer as restrições de uso de celulares dentro do ambiente escolar, mesmo que não haja legislação para o tema. De acordo com a pesquisa realizada pela empresa Meire Fernandes, voltada para a gestão de soluções de educação. Segundo as escolas, o uso excessivo de celulares afeta a atenção dos alunos e prejudicam as interações sociais, aumentando problemas de saúde mental e estimulando práticas de cyberbullying. Segundo o levantamento, 16% das instituições particulares afirmam já proibir totalmente os aparelhos eletrônicos e apenas 6% permitem o uso irrestrito dos smartphones. A maioria, 78%, impõe alguns tipos de restrições, seja por faixa etária ou estabelecendo momentos de uso liberado. Cerca de 2 a cada 5 instituições de educação afirmam que os estudantes cumprem com as regras de restrição. E os resultados são satisfatórios. O projeto de lei que prevê a proibição do uso de celulares nas escolas está em tramitação na Câmara desde 2015. Na última quarta-feira, o texto foi aprovado pela Comissão de Educação e será encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E neste fim de semana começa o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma das provas mais importantes para quem quer fazer faculdade. E agora nós vamos mostrar as principais informações deste exame. Segundo o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que organiza o Enem, são mais de 4 milhões de pessoas inscritas para o exame. As provas começam nesse domingo e continuam no próximo. Os portões são abertos ao meio-dia e fechados às 13 horas. Confira algumas das dicas importantes sobre a prova. O primeiro passo é saber seu local de prova no cartão de confirmação de inscrição, que está disponível na página do participante no site oficial do INEP. O segundo passo é saber o que você deve levar na prova. Os itens que não podem faltar são documento de identificação original com foto e caneta obrigatoriamente preta. O candidato também poderá levar alguns lanches e água se quiser. E o que é proibido levar? O candidato não pode comparecer ao local de prova com nenhum acessório na cabeça, como boné, gorro e tiaras. Materiais escolares, como lápis e borracha, também não são permitidos, assim como aparelhos eletrônicos, como calculadora, smartwatch
e qualquer tipo de aparelho que envia ou recebe mensagens. Uma dica importante para quem for fazer a prova do Enem é que alguns locais vão oferecer transporte de graça. Em São Paulo, por exemplo, o governo do estado anunciou que o metrô, trens e ônibus intermunicipais serão gratuitos nos dias de prova. O período de gratuidade será das 9 às 21 horas. E após ataques de Maduro ao governo brasileiro, o Itamaraty postou uma nota dizendo estar surpreso com o tom ofensivo dos venezuelanos. Nos últimos dias, a cordialidade e apreço entre Brasil e Venezuela tem ficado para segundo plano. Pelo menos é o que considera o governo brasileiro após ofensas recebidas de Nicolás Maduro. Em nota, o Itamaraty afirmou estar surpreso com o tom ofensivo que a Venezuela tem se manifestado em relação ao governo brasileiro e que os ataques pessoais a Lula e sua liderança não condizem com a forma respeitosa que o Brasil trata a Venezuela. Essa resposta do Itamaraty se deu devido aos muitos ataques venezuelanos ao governo do Brasil. Tudo começou quando o Brasil não reconheceu a vitória de Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela em julho. A partir disso, Lula e Nicolás Maduro começaram a trocar ofensas, até que na reunião do BRICS, o Brasil se posicionou de forma contrária à entrada da Venezuela na cúpula, o que irritou profundamente o presidente venezuelano. Lula e Maduro, que sempre tiveram um ótimo relacionamento, agora andam em caminhos não tão amigáveis. E veja a seguir, avião da Força Aérea Brasileira bate em outra aeronave e cai no interior de São Paulo. E ainda, Dorival Júnior convoca a seleção com 2 novidades. Nós voltamos já. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Um avião da FAB caiu no interior de São Paulo após colidir com outra aeronave. Os 2 aviões eram da Força Aérea Brasileira. O acidente aconteceu no fim desta manhã, em Pirassununga, no interior paulista, onde existe uma academia da Força Aérea Brasileira. A aeronave caiu depois de uma colisão com outro avião da FAB. A aeronave foi direcionada para uma área de mata, em região desabitada, e o piloto realizou os procedimentos de ejeção da aeronave com sucesso. Em seguida, ele foi resgatado por equipe de salvamento da FAB. A outra aeronave pousou em segurança. Segundo a Academia da Força Aérea, todos que estavam no avião estão bem e passaram por atendimento médico. Imagens publicadas nas redes sociais indicam que houve uma explosão da aeronave. O Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmou a informação e disse que o piloto foi socorrido pela própria FAB. A Força Aérea Brasileira informou que 2 aeronaves T-20 e 7 Tucano, utilizadas em treinamento de cadetes da Academia da Força Aérea, colidiram durante voo de instrução, em Pirassununga, em São Paulo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, vai investigar o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências a essa ocorram.
E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo. E a gente começa falando da seleção brasileira que teve novidade na convocação, não é mesmo? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, a novidade ficou por conta do zagueiro Murilo e a ausência do Endrick. Vamos ver. Dorival Júnior convocou nesta sexta os 23 jogadores da seleção brasileira para a data FIFA de novembro. As principais novidades são o zagueiro Murilo, do Nottingham Forest, e a volta de Estevão. O atacante Endrick ficou de fora. Nós temos uma situação que ela tem que ser muito bem definida. Os jogadores estão atuando ou não estão atuando. Um peso um pouco maior para aqueles que estejam. Por quê? Porque o tempo, você não tem tempo para treinamentos, para reposição de um período perdido. Então, Monique, nós temos que pensar muito nesses detalhes, né, que são importantes e decisivos em momentos de uma definição como essa. O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos para todos nós, né? Vinha nos dando uma boa resposta. Ele está hoje num momento de transição, vivendo talvez na maior equipe do futebol mundial nesse instante, um processo natural, uma chegada, uma adaptação, tudo isso aí demanda um pouco de tempo. Então nós temos também que conviver com essa situação. As portas não estão fechadas ao Endrick, ao contrário, ele sabe disso. Ele sabe que eu tenho confiança nele. A expectativa para a volta de Neymar era bem alta. O jogador está recuperado da cirurgia no joelho, mas só voltará em 2025, conforme acordo entre o atacante e Dorival. A seleção brasileira ocupa a 4ª colocação das eliminatórias com 16 pontos. O Brasil enfrentará a Venezuela fora de casa no dia 14 e o Uruguai, dia 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E amanhã acontece o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e o palco será lá no Maracanã, não é mesmo? Amanhã é dia de decisão lá no Maracanã. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam pelo primeiro jogo dessa grande final, né? Então vamos conferir como que as equipes chegam para essa partida. Esse é o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã às 16 horas deste domingo. O treinador Felipe Luiz terá dificuldades para montar um elenco completo para a partida. Isso porque o rubro-negro conta com diversos desfalques. Além de Pedro, Vinha, Cebolinha e Luiz Araújo, o Flamengo também perde Carlinhos e De La Cruz por lesões. Junto, temos Eric Pulgar e Bruno Henrique suspensos. Mesmo com vários desfalques, o Flamengo já mostrou sua força jogando no Maracanã e não deve dar vida fácil para o Atlético Mineiro. O Galo tem apenas 2 desfalques, o meia Bernard e o atacante Cadu. A equipe mineira é bicampeã da Copa do Brasil em 2014 e 2021. Já os cariocas têm 4 taças no total, em 1990, 2006, 2013 e 2022. E estão na 3ª final consecutiva. O grande campeão da competição, além de levantar a taça, também recebe 73 milhões e 500 mil reais, enquanto o vice recebe pouco mais de 30 milhões de reais. E hoje tem rodada no Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Hoje tem rodada, Fernando. Faltam 6 rodadas para a gente conhecer o campeão e hoje nós já temos alguns jogos importantes. Quem abre a rodada é o Fluminense, que recebe o Grêmio no Maracanã às 21 horas. O tricolor carioca vem de derrota para o Vitória e vem no confronto contra o Grêmio um duelo direto para se afastar do Z4. No sábado, nós temos 3 jogos. Às 16 horas, um duelo na zona do rebaixamento. O Red Bull Bragantino vai enfrentar o Cuiabá no estádio Nabi Abichedi. O Massa Bruta não vence há 7 jogos e precisa dos 3 pontos para sair da zona do rebaixamento. Os outros 2 jogos são às 18h30. O Atlético Paranaense recebe Vitória na Liga Arena, buscando manter o tabu de não perder para o Leão em casa há 11 anos. E também luta para se manter afastado da zona do rebaixamento. Já o Juventude recebe o Fortaleza no Alfredo Jaconi no mesmo horário. Mas quem busca manter o tabu é o time adversário, já que Fortaleza não perde para o Juventude há 15 anos. Ou seja, tem muito tabu para ser quebrado nessa rodada, viu? Tá certo, e neste fim de semana as meninas também entram em campo, não é mesmo? Esse fim de semana tem jogo no Paulistão Feminino e quem vai trazer mais notícias pra gente é a nossa comentarista de futebol feminino, a Maíra Anjos. O último campeonato da temporada 2024 do futebol feminino brasileiro volta neste fim de semana. Após pausa para a Libertadores, o Paulistão Feminino terá seus jogos de ida disputados neste sábado e neste domingo.
No sábado, às 18h30, a Ferroviária recebe o Palmeiras, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A Ferroviária se classificou em quarto lugar na primeira fase, com uma campanha de 7 vitórias e 3 empates, somando 21 pontos. Já o Palmeiras se classificou em primeiro lugar com 25 pontos. A equipe venceu 8 jogos, empatou 1 e perdeu outro. Por ter a melhor campanha, o Palmeiras decide no Allianz Parque, no próximo dia 9. A outra semifinal será uma reedição da última final do Brasileirão Feminino e também do Paulistão 2023, o clássico majestoso. No domingo, São Paulo enfrenta o Corinthians no estádio do Canindé, em São Paulo. O tricolor terminou em terceiro lugar com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, somando 23 pontos. Já o Corinthians, campeão brasileiro da Libertadores, quer fechar a temporada com a tríplice coroa. O time terminou a fase em segundo por uma diferença no saldo de gols tomados com o Palmeiras. Tem as mesmas 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por também ter a melhor campanha, as Brabas decidem em casa, na Neoquímica Arena, no domingo às 11. Desejamos sorte a todas as equipes e que sejam grandes jogos. Bom, eu fico por aqui. Uma boa noite a você, Fernando, e a todos que nos assistem. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e um ótimo fim de semana. Obrigado. E sexta-feira é dia de dicas para o fim de semana aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Amanda Silva. Boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda. Qual é a dica boa para este fim de semana? Boa noite, Fernando, e boa noite a todos que estão nos acompanhando. A dica de hoje é sobre o Museu do Ipiranga. E como já é tradição, todo primeiro domingo do mês acontece a visitação gratuita em um dos museus mais icônicos da cidade. E quem for visitar o Museu do Ipiranga vai conhecer as exposições internas de forma gratuita e aproveitar o belíssimo jardim francês que encanta todos que passam por lá. A bilheteria abre às 10 horas no dia de gratuidade, que é quarta-feira e, como eu disse, no primeiro domingo do mês. Mas o ingresso deve ser retirado na bilheteria mesmo, na própria data da visitação, sem possibilidade de agendamento pelo site. E agora eu vou fazer um convite para você que está nos assistindo, para conhecer a edição 2024 da Feira Escandinava, que traz um pouco da cultura culinária e produtos dos países nórdicos aqui para a capital paulista. A feira acontece nos dias 5 e 6 de novembro no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. E eu vou estar lá para registrar tudo de pertinho e mostrar todos os detalhes ao vivo durante a programação aqui no Jornalismo da HIT. A feira acontece há mais de 6 décadas e o evento traz uma seleção de produtos e itens exclusivos importados da Suécia, da Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia. E nesses 2 dias de evento, o público esperado é de 12 mil pessoas. Então eu deixo aqui o meu convite para você que nos assiste e que deseja conferir essa festa tão tradicional. Fique ligado na nossa programação. Eu fico por aqui, mas na próxima terça você pode acompanhar ao vivo a Feira Escandinava e na próxima sexta-feira eu volto com mais dicas. Boa noite a todos e bom fim de semana. Tá certo, Amanda. Muito obrigado pelas dicas valiosas. Um ótimo fim de semana. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana. Até mais.